Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E o papo não acaba nunca. Eu tive um amigo que ele falava direto que toda vez que nos encontrávamos entre os amigos, né? Sempre tinha um papo diferente, ou que seja o mesmo, mas de roupagens diferentes, né? E é mais ou menos isso que acontece, né? Porque as pessoas reciclam os papos, né? É legal porque quando a gente vai falar sobre alguma coisa, por mais que a gente fale assim, pô, já falamos sobre isso lá atrás. Vocês entendem isso, né? É que a roupagem fica diferente. Então sai pormenores diferentes no assunto. Por exemplo, falando sobre música, que me veio na mente aqui agora. Você vai falar sobre uma banda, que você gosta com alguns amigos ou algumas pessoas. Então você bate bastante o assunto sobre aquela banda, cada um fala suas curiosidades. Se vocês, depois de um tempão, se encontrarem de novo para falar sobre essa banda, pô, lembra que a gente falou sobre aquela banda e começa a falar de novo. Vão sair pormenores diferentes, algum outro comentário que não foi dito aquela vez. Então os assuntos eles vão se reformulando conforme você vai tendo esse tipo de conversa, ou seja o que for. Por isso que, ao meu ver, né, por mais, por exemplo, falar sobre o mormonismo realmente me deixa cansado hoje, porque não tenho necessidade nenhuma de fazer mais para mim. Mas eu estou retornando aqui, né, com os episódios, porque eu gosto de falar com vocês, né? Então, mas, se vamos falar sobre isso, vamos, né? Como para mim não tem mais um problema, né? Vou ser sincero até para vocês, gatilhos. Eu não tenho mais problema com gatilhos de falar sobre um assunto. Falei sobre isso e lembrei quando o bispo falou. Não me importo mais com isso. Eu consigo a maturidade chega a um ponto, o amadurecimento, o pós-mormonismo, ele pode chegar a um ponto, né? Não sei qual momento você está vivendo, mas ele pode chegar ao ponto de você realmente, de acontecer realmente isso. Você falar e nem gatilhos ruins você vai ter mais, passou já, né? E você fala ali porque é o assunto que estão conversando. Então, não influenciando mais. E isso acontece, né? Os assuntos se reformulam mesmo. Então, voltando aqui ao que eu estava falando, né? Eu já falei para vocês que eu divago bastante, mas esse é meu jeito, ou me ame ou me odeie. Mas aí é o que eu falo, né? Às vezes você está falando sobre o mormonismo, e eu acho que isso vai se reciclando mesmo, né? Por exemplo, eu realmente, né, voltando, agora eu entendi o ponto onde eu parei ali, né? Eu estou realmente cansado de falar sobre mormonismo, mas eu sei que surgiram, está ativo agora, outras pessoas falando sobre o assunto. E eles vão se reciclando, né? Não tem essa de alguém ouvir alguém na internet falando sobre o mormonismo ou pós-mormonismo e falar assim, isso eu já vi lá no Mormon Uma Ova. Mas se você ouvir, você vai ter perspectivas diferentes. Uma pessoa ali vai dar suas opiniões que vão ter nuances diferentes, pormenores no assunto diferente do que a gente falou aqui. Não é verdade? Uma vez, por exemplo, uma pessoa me mandou uma mensagem para a gente conversar, ela quis falar sobre o mormonismo, pós-mormonismo, né, na época das outras temporadas do podcast aqui lá atrás, né? Alguém chamou e falou assim, olha, o que você falou hoje, eu já ouvi a Vânia falando também, mas eu entendi agora um pouco mais, né? Não que um falou diferente, às vezes eu e a Vânia, naquele esquisito que ela quis dizer, falamos sobre o mesmo assunto, mas cada um com suas perspectivas diferentes, pontos de vista totalmente diferentes. Então, isso é que é legal. Então as coisas vão se reciclando. Então, por mais que eu chegue aqui em algum momento e fale assim, vou colocar aqui o recording para gravar aqui e vou fazer um podcast para vocês, mesmo sem ter assunto específico programado, que é o meu jeito de ser, vai ter assunto para a gente falar. Por quê? Os assuntos vão se reciclando, até se eu retomar que vou falar agora sobre conselho disciplinar da Igreja Mórmon. Já falei sobre isso. E outras pessoas que fazem conteúdo sobre isso já falaram. Mas eu sei que vão sair nuances, aspectos diferentes, ou histórias que eu vou relembrando, e ali a gente vai reciclando o assunto mesmo, não tem outro termo, né? Então,
É legal sim, tá? Então não tem esse negócio, já falamos sobre isso. Não, fala a mesma coisa amanhã sobre o que você falou. Talvez vai sair frases ou coisas diferentes, né? E é isso, sabe? E vamos falar sim sobre o que vocês precisam ouvir, o que é legal falar a respeito disso, sobre o propósito pelo qual, né, esse podcast foi criado lá há anos atrás. E vamos conversar, ou seja o que for. Lógico que eu comecei a introduzir muita coisa aqui no podcast, né? Principalmente recentemente, falando sobre outras coisas, né? Que de alguma forma ali a gente acaba de algum outro jeito encaixando no mormonismo, sendo o intuito principal do podcast. Mas a gente pode falar sobre outras coisas, né? E isso ajuda até, eu estava até pensando sobre isso. A pessoa vem até o Mormon Uma Ova. A gente vai falar, né, a respeito do mormonismo, a saída, as descobertas, até um ponto que a pessoa que está acompanhando aqui, poxa, hoje eles não falaram tanto sobre o mormonismo. É até um apoio para se desvincular. Pararam para pensar nisso? Pô, hoje o Paulo veio no podcast falando sobre música, puxa. Aqui é o Mormon Uma Ova e falar sobre música, pode te ajudar, né, de ir desvinculando aos poucos. E vou falar para vocês, isso foi acontecendo comigo. Eu fui aderindo a outros assuntos. O pós-mormonismo, aquela coisa toda, pô, doeu a descoberta, tal, você fica com decepção, raiva, tal, vem todos aqueles sentimentos. Mas em algum momento eu falei assim, pô, agora eu vou atrás de outros assuntos também e outras coisas. E isso vai se juntando num grande todo, onde você fala assim, pô, agora parece que eu tô desvinculando de verdade, que é o que aconteceu comigo, né? Gatilhos, né, que eu falei um pouquinho para vocês aqui já hoje. Os gatilhos, para muita gente, né, no fator emocional, eles são um estopim para um monte de coisa, né? E você, ao longo do tempo, trabalhando isso, gatilhos deixam de ser tão prejudiciais, porque você foi trabalhando nisso, né? E o mormonismo, para mim, especificamente para mim, gatilhos não tem mais. Quando o bispo falou que lá para você e te humilhou, por exemplo. Eu não tenho mais, vai ser só uma lembrança, mas não me. Nossa, eu só vou ouvir aquilo e vai acabar e meu dia vai continuar normal. No final do dia, o mormonismo já passou há muito tempo, né? Então, é isso, tá? Agora, a maturidade também chega a um ponto, que é o que eu queria falar para vocês também, que se você pode chegar ao ponto do pós-mormonismo para você ser apenas assim. Olha, o mormonismo é mais uma igreja aí, como qualquer outra. Pronto, passou. Passou, ela é tal. Tem as pessoas que gostam, que continuam, né? Você tem a maturidade em algum ponto, né? Como eu estou no momento, a ponto de falar assim, poxa, quem quer seguir, está feliz lá, poxa, que legal, cara. Fique lá para sempre, porque te traz bem. Né? Faça o que você quiser, fique, né? É a placa de igreja que você seguiu, quer seguir para você, beleza. Tá legal, ali tem pessoas boas, tem de tudo, como qualquer outro lugar, qualquer outra placa de igreja, como num trabalho tem vários tipos de pessoas, numa sala de aula tem vários tipos de pessoas, e lá na igreja mesmo tem vários tipos de pessoas, e se tá bom para você, tá tranquilo. Aí você chega a um ponto de olhar para a igreja mórmon e justamente o que eu tô falando. Olha, é só mais uma igreja entre outras ali e tá ali. Tem quem segue, quem não segue, quem gosta, quem não gosta. Pronto. Né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Como aqui no podcast, desde o começo, a gente fala sobre as descobertas, é para um outro público. Né? Assim, falando, você é um membro da igreja ativo, da igreja mórmon, que tá me seguindo aqui, deixa eu ouvir o que ele vai falar. Beleza, aqui é um ponto X, é o ponto de onde as pessoas estão começando a descobrir as coisas, porque não querem mais fazer parte, para frente. Então, o que a gente fala aqui, geralmente, é para frente disso. Tá lá, tá feliz, tranquilo, pô, beleza, amigão, amigona, fica lá, faz bem para você. Né? Então é legal, as coisas vão se reciclando, por isso que a gente tem muita coisa para falar aqui, sem medo de errar. Temos muitos assuntos. E vamos conversar. No começo parece estar repetindo o assunto, os pormenores aparecem. Né? E é isso. E legal os comentários no YouTube aí que estão deixando, deixa novamente aí, que eu tô vendo todos, vocês estão vendo os coraçãozinhos ali, às vezes passa um ou outro, mas eu volto a ver depois. E é isso. Obrigado por ouvir esse podcast, a gente se vê na próxima, até mais. Tchau, tchau.